E aí, beleza, galera? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Meditando nas Escrituras. Uma alegria poder estar aqui com você, contribuindo para que você cresça espiritualmente no Senhor e para que você possa desenvolver o seu papel aí dentro da sua comunidade evangélica. Nós estamos numa nova série chamada Liderando a Adoração, que é trazer aqui para você algumas coisas que possam te ajudar a organizar o seu ministério de louvor aí na sua igreja, beleza? E hoje, especialmente, nós vamos falar sobre requisitos e qualificações. Quais são os requisitos e qualificações de uma pessoa que deseja participar de um ministério de louvor de uma igreja local? Olha só que coisa bacana. Então, olha só. Para desempenhar efetivamente cada função no ministério de louvor, é importante entender as habilidades necessárias e os compromissos essenciais. Então, a nossa ideia aqui é trazer para vocês algumas características específicas para que você seja um membro que execute aí com excelência a sua função dentro do ministério. Então vamos começar falando sobre habilidades e competências. Cada função no ministério de louvor, ele requer o quê? Habilidades e competências específicas para garantir uma atuação eficaz e contribuir para a excelência no serviço da casa de Deus. Ou seja, se você vai atuar como músico, se você precisa saber realmente tocar o seu instrumento. Então, nenhum líder de louvor ele vai colocar uma pessoa ali que não tenha capacidade técnica, né, que realmente sabe tocar, porque senão ele não vai conduzir ninguém à adoração, como já aprendemos aqui. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Para os músicos, ele precisa ter habilidade técnica para tocar os seus instrumentos. Para alguém que é vocalista, ele precisa ter habilidades para cantar com clareza as melodias, a harmonia, cantar dentro do tempo, né? Isso é muito importante. Para um líder de louvor, ele precisa ter habilidade para liderar, para coordenar. Também nós falamos aqui no episódio passado sobre o técnico de som. Ele precisa também saber operar o som, saber tudo como é que funciona, as frequências e assim por diante. Mas além dele ter essas habilidades técnicas, ele precisa também ter compromissos espirituais e também pessoais, né? Além dessas habilidades musicais, o que se valoriza dentro do ministério também é o compromisso espiritual e pessoal de cada membro. Então, se busca nos indivíduos que participam dentro desse ministério que essas pessoas elas estejam aliadas com os princípios da fé, né? E dedicados aí ao crescimento espiritual e contínuo, porque não se trata apenas de você tocar música, mas se trata de uma pessoa que vai conduzir uma pessoa a Deus. Agora, como é possível uma pessoa que não tenha um relacionamento com Deus poder conduzir uma pessoa a Deus? É impossível. Então, essas pessoas precisam ter algumas coisas assim que está além dessa parte técnica, dessas habilidades com os seus instrumentos. Então, vou dar alguns exemplos aqui para você. Compromisso com uma vida de oração. Olha só, isso aqui, irmãos, eu sei, a maioria dos músicos que eu conheço, eles não têm uma vida de oração. Eles têm muita habilidade técnica, mas às vezes falta às vezes o temor de Deus, falta esses momentos de oração, de intimidade com o Senhor. Participação regular nos estudos bíblicos.
É raro, muitas vezes eu já participei de algumas igrejas e às vezes é muito raro você ver uma frequência assídua dos músicos nos encontros de estudos bíblicos. E isso é muito complicado porque nós estamos falando de pessoas que conduzem pessoas à adoração. Então, como que a gente pode conduzir alguém à adoração se ele não conhece os fundamentos bíblicos? Outra coisa também é a disposição para crescer espiritualmente e apoiar os outros no mesmo caminho. Eu aprendi uma vez com uma pessoa que ele dizia o seguinte, ele sabia muito de música, né? E ele falou assim, às vezes dentro de um ministério de louvor, a gente precisa entender que nós somos também igreja, e como igreja, nem sempre as pessoas que às vezes estão ali andando com você têm as mesmas habilidades que você, e às vezes o que você tem que fazer? Aquela pessoa que sabe mais, ela precisa aprender a servir, ela precisa descer, e ela precisa às vezes tocar tudo aquilo que ela sabe, porque ela tem que fazer com que essa pessoa que sabe menos que ela possa de certa forma, crescer aos poucos, né? Progressivamente, juntamente, e você ajudar essa pessoa a chegar até o nível que você está ali também, né? Claro que depende da pessoa querer isso também, né? Então, para que você entenda o que a gente trouxe aqui dentro desse episódio, ao se procurar novos membros para o Ministério de Louvor, leva-se em consideração não apenas, isso é muito importante, as suas habilidades musicais, mas também precisa olhar para o compromisso espiritual e pessoal dessa pessoa. E às vezes os maiores problemas que nós encontramos dentro dos ministérios é justamente por causa disso, porque se leva em consideração as habilidades técnicas musicais que essa pessoa tem, mas não se importa muito com o lado espiritual que essa pessoa está tendo ali dentro da comunidade, lá fora, no testemunho e assim por diante. E aí você vai ter uma série de problemas futuros aí, porque essas pessoas não têm maturidade espiritual para lidar com os desafios, com os problemas que tem dentro desse contexto de igreja. Então, o que a gente acredita? Nós cremos que precisa ter uma combinação equilibrada desses elementos, tanto dessas habilidades musicais, quanto desse compromisso espiritual e pessoal, para que você tenha um ministério de louvor vibrante e que possa estar centrado em Deus. Beleza? Eu espero que você entenda o que esse episódio sobre esse assunto que a gente trouxe aqui hoje, que é trazer quais são os requisitos e qualificações que uma pessoa que aspira, que deseja ou que já participa de um ministério de louvor precisa ter para que ele exerça a sua função com excelência, beleza? Até o nosso próximo encontro e eu espero encontrar você aqui para que a gente possa desfrutar desses momentos maravilhosos aqui de conhecimento a respeito de como que a gente pode liderar a adoração dentro da nossa, beleza? Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.